Oi, Anne, Oi, tudo bem? Tá vendo? O WhatsApp é maravilhoso, ele não falha, né? deixa eu só colocar aqui rapidinho. Tá bom, fica à vontade. Você tá bem? Tô bem, doutor, e você? Também, tô bem. Eu acho que a gente tá com saúde, é motivo para comemorar, né? Verdade. E a família tá bem. Quando eu falo bem, você tá Tá bem bem. físico e psicológico, né? Isso é importante, a gente precisa cuidar dele, viu? Esse Instagram tá deixando todo mundo doido. Instagram, redes sociais, né? As pessoas agressivas, né? Verdade. Não é? Todo mundo agressivo no trânsito. Nossa, a gente vê briga todo dia na rua, né? O que tá acontecendo com o ser humano, né? Verdade, doutor. Tá faltando, Mas, tá graças a Deus, tá faltando, tudo bem por aqui. faltando um pouquinho de fé, acho paciência com o próximo, né? Verdade. Independente da religião, a pessoa tem que se apegar em alguma coisa, senão ela fica perdida. Eu vejo os alunos, acho que semana passada, dando aula na Mackenzie, eu vi duas alunas brigando por causa do ar-condicionado, que uma sentou no lugar da outra. A gente fica chateado de ver essas coisas, né? A gente fala, o que está acontecendo com o ser humano, né? Qualquer coisinha numa briga. É, você vê, e adulto, né? Você fala, meu Deus do céu, que horror. Já desabafei. Fica à vontade aqui, conta comigo, viu? Mas como o professor ganhou um amigo aqui. Ok, deixa eu só ver um negócio. Você consegue me escutar bem? Consigo te ver e te escutar bem. Então tá. Doutor, é o seguinte, eu sou advogada também. Que legal. Só o que acontece, não é minha área essa que eu vou estar comentando com você. Uma amiga veio me procurar eu tô entrando com essa ação para ela, só que eu não me sinto segura, né, em alguns pontos. Então, antes de entrar com a ação, vamos Claro, verificar com e, quem. e fica bem à vontade, viu? Porque a mentoria é para isso, é para te proteger, para te ajudar, ajudar o cliente, é proteger o teu nome. E é gostoso, porque a mentoria é algo que eu vou trazer soluções para te ajudar a corrigir no que você precisar. Porque às vezes a gente pergunta para um colega, ah, olha, o que você faria, o que você cobraria? E o colega não tem nem noção, mas por ego, ele fala uma coisa que não existe, que não tem sentido, né? A nossa classe ela é meio complicada nesse sentido, né? Então a mentoria é para isso, fica bem à vontade, doutora. Quando tiver comendo um bolo de fubá aqui comigo no escritório, viu? Exato. Muito obrigada. Inclu Doutor, então eu vou contar a Tá história bom, do cliente para você. tá bom. Ela fez um contrato com um engenheiro de reforma e construção de duas kitnets. São 4 kitnets, 2 para reforma e 2 para construção. Em pagamento, ela deu um terreno e mais o dinheiro, né? Só que esse terreno ele ia ser transferido quando tivesse executado ali 70% da obra, pelo menos. O engenheiro sumiu, né? Desapareceu aí. E quando ele voltou pedindo mais prazo, eles fizeram um aditivo contratual. Fizeram um aditivo contratual estabelecendo ali, então, o terreno vai ser transferido quando tiver 100% da obra. Senão, 1º de janeiro de 2024 agora, você me devolve o terreno e a quantia paga, né? Foi isso estabelecido. Só o que aconteceu? Ele vendeu esse terreno para a terceira pessoa. Já repassou esse terreno. E essa terceira pessoa, ela não fez negócio nenhum com ele, e essa terceira pessoa já construiu uma chácara de lazer nesse terreno. Foi essa a situação. Nossa, ela pegou e já passou o terreno para frente, fez um contrato de gaveta, e essa pessoa que comprou já se empolgou o tamanho da área ali, nada de kitnet, já fez uma chacrona ali. Exatamente. A terceira pessoa nem sequer consultou se realmente esse terreno, a situação do terreno, de quem que era esse terreno, Olha só. foi bem leiga ali, né? Comprou um terreno e já começou a construir, não consultou nada. Exatamente isso que aconteceu. Só que o engenheiro não fez a obra da minha cliente. Desapareceu, né? Ele só pede prazo, só que acabou a paciência ali, ela mesmo já tá já contratou outra pessoa, já, né, tá elaborando a obra e não Nossa. tem mais. E doutora, ela foi vítima duas vezes, né? Primeiro que ela comprou o imóvel e foi passado para terceiro, que já construiu, já tem a posse. E quem ela contratou para fazer o que ela queria, que era as kitnets, também não fez nada, só enrolou, né? Exatamente. Nossa. A situação, né? Essa é a situação dela. O que ela me procurou para a questão da rescisão contratual ali, né? Com esse engenheiro. Só que daí eu pesquisando, verifiquei também a situação da reivindicação da posse também, né? A possibilidade dessa questão. Verdade. Nós temos
Quando ela tem um registro, isso ajuda muito, porque o registro nos possibilita usar as petitórias, né? Então daria para usar reivindicatório, emissão da posse, porque ela quer a posse pela primeira vez, ação de resgate. São ações mais rápidas e mais seguras. Porque se ela não tem um registro, se ela não fez nada na matrícula, por falta de orientação, falta de dinheiro, oportunidade, fica difícil. Ela está numa situação muito ruim, porque ela está numa situação, eu falo até no meu livro, Direito Imobiliário de AZ, ela está numa situação chamada limbo possessório. Doutor, essa situação é horrível. Porque ela não tem registro e não tem propriedade. Ou seja, ela não consegue usar nada. Os meios petitórios e meios possessórios ela não consegue usar. Por isso, se ela está... Com licença, a minha cliente tem a matrícula. Tem a matrícula. Tem tudo certo. Que bom, que bom. Então, ela foi inteligente, ela pegou, fez escritura pública, recolheu o tributo e registrou no cartório de imóveis. A matrícula, a certidão de propriedade, está no nome dela, né? Está no nome dela e do marido. E do marido. A doutora arrasou. Que notícia boa. Porque quando o cliente está no limbo possessório, doutora, judia, viu? Porque quando o cliente está no limbo possessório, muitas pessoas estão, né? Não dá para a gente fazer possessório. Porque ela não tem a posse. A gente não consegue provar o 561. E não dá para fazer petitória, porque não tem o registro. Ou seja, tem que inventar uma posse que não tem e chutar no escuro. E às vezes dá muito errado, né? Então, não, ela está numa situação boa, mais confortável. Ela está numa situação que dá para a gente usar a súmula 487 do Supremo. Essa súmula 487 diz o quê? Que numa discussão de posse prevalece o domínio, o registro. Ou seja, joga ela na prateleira das petitórias, né? E aí, olha que legal. Surge a oportunidade, se ela não teve a posse em momento nenhum, da doutora fazer a ação de emissão na posse. Só que a ação de emissão da posse é uma ação que a gente precisa abrir um tópico antes dos fatos e explicar que é uma petitória. Porque se a gente pega um juiz, uma juíza ruim, e tá cheio, né, doutor? Infelizmente, o nível do judiciário é muito ruim, muito fraco, né? As pessoas têm aquela falsa impressão que quem tá ali é um especialista em nada, não sabe nem o que tá fazendo, né? E aí, esse juiz e essa juíza, principalmente de vara civil, que não é vara especializada, ele julga divórcio, separação, direito do consumidor, vai julgar uma ação dessa, pelo fato de aparecer a palavra posse, pronto, esse juiz, os assessores já acham que é possessória. Você quer ver quando o juiz é ruim, não entende nada de ações petitórias, ele já marcar uma audiência de justificativa ou justificação. Pronto, esse juiz é sinal que está contaminado pela ignorância. Porque ele marca essa audiência para saber se a posse é velha, posse nova, e a gente não está discutindo posse, a gente está discutindo propriedade, né? Então vale muito a pena abrir um tópico e deixar claro que é uma petitória, não uma possessória, viu, doutora? Mas que notícia boa, hein? Já melhorou muito a nossa situação, hein? Na verdade, assim, quando eu comecei a pesquisar, eu encontrei seu canal no YouTube, né? Daí foi lá que eu acabei entendendo a questão de reintegração e reivindicação, né? Da ação possessória para petitória. Que legal, que legal. Porque eu mesmo que estava confusa. E confunde, porque a faculdade de Direito já nos ensina errado, né, doutor? A gente aprende que invadiu, reintegração de posse, não é assim que a gente aprende? E tá errado, né? Invadir, eu vou entender o que o cliente tem, é posse ou propriedade? Porque senão eu vou dar um tiro no escuro, né? Depois ela tem matrícula, então é a reivindicação da posse ali, né? Só que daí tem a questão, né, doutor? Ela é casada ali no regime da separação total de bens, só que daí, aqui, o que acontece? Ela vendeu 150 metros desse terreno. A matrícula tem 300 metros, que é o terreno inteiro, porque ela tem uma sociedade com o marido dela. 150 dela e 150 dele. Tá. E a discussão é só 150 metros. Não tem importância, eu acredito. Não tem importância. E vale a pena, nesse caso, se tivesse uma sobra, uma rebarba, né, uma sobreposição de matrícula, valeria a pena a gente omitir isso. Porque se a gente se joga para o lado da posse, aí a gente acaba tendo que usufruir de uma ação ruim, demorada, cansativa, né? E doutora, e aí eu tenho várias dicas para te trazer. Por quê? Porque a notícia é muito boa, né? A gente poder trabalhar com possessória, ou melhor, fugir da possessória sempre é a melhor alternativa. Mas nesse caso, onde a doutora está advogando, isso no Brasil inteiro, na verdade, a doutora pode, na reivindicatória, a reivindicatória pode ser usado o nome reivindicatória, não está errado. O nome correto é ação de emissão na posse. Eu oriento a doutora a fazer o quê? Nome da ação, ação reivindicatória, entre parênteses, emissão de posse. Nossa, professor Júlio, mas por que não usar a ação correta? Porque o nível do judiciário está tão ruim que o juiz, cada 10 juízes, 5 juízes vão ver posse e vai achar que é possessória.
Então, coloque entre parênteses emissão da posse, ação petitória. Pronto. Coloca lá ação reivindicatória, embaixo entre parênteses, emissão da posse, ação petitória. Abre um tópico e fala só disso, que é uma ação petitória e não processória. Fala da súmula 487 do Supremo. A doutora tem a opção de trabalhar também em tutela antecipada nessa ação o pedido de arbitramento de aluguel. Então, o que a doutora faz? Excelência, venham requerer o arbitramento de aluguel, uma vez que a discussão não é posse. Não se discute posse velha, posse nova. Como realmente a autora é proprietária, eu venho requerer o arbitramento de aluguel. E a doutora já coloca esse valor do aluguel, pergunta para a cliente quanto vale esse aluguel e já inclui. Se a cliente não tem noção, pede para a cliente fazer uma avaliação com um corretor, uma imobiliária. Porque se a doutora não juntar, não mencionar esse valor, o pedido não é líquido e certo. O juiz vai pedir para emendar. E se não juntar uma avaliação, o juiz vai nomear perito. Diz a lenda, né, no Brasil não, que o Brasil é um país honesto, né, doutora? A gente sabe disso, aqui não tem corrupção. Mas no Paraguai, o que eles fazem? O juiz nomeia perito para tudo e qualquer coisa, porque, né, o perito vai lá e leva em dinheiro metade dos honorários periciais. No Paraguai, Brasil não. Então, para evitar essa confusão, já menciona, né? Já menciona essa avaliação, viu? Fica a dica. Agora, se a cliente tiver condições financeiras, doutora, eu orientaria a doutora a falar isso para a cliente. Falar, ó, eu posso fazer ação reivindicatória, emissão da posse, e dentro de uma tutela antecipada, pedir o arbitramento de aluguel. Mas no nosso país, os juízes, o que eles estão fazendo? A maioria, eles estão alegando que não dá para pedir aluguel antecipado sem conhecer a causa antes. Então a nossa chance desse pedido ser indeferido é muito grande. Aí não tem que fazer agravo, vai gastar lá 4% do agravo, que é caro, né? Então compensaria se a cliente tiver condições, ela faz com a doutora o arbitramento de aluguel, uma ação que custa de 10 a 20 mil, e faz por fora a ação de arbitramento de aluguel que custa de 5 a 10. Ah, mas, poxa, doutora, eu vou gastar com outra ação, custas, mas compensa. Porque se a doutora tiver a oportunidade de fazer uma ação de arbitramento de aluguel pura, é cara crachá. O judiciário, por mais que tenha má vontade, ele vai olhar para aquela ação, ele, o assessor, a assessora, e vai falar, não tem jeito, ó. Ela tem a matrícula, ela entrou no imóvel, tem que pagar aluguel. Ou seja, a gente não tem como fugir, né? Então seria uma estratégia muito legal, porque aumenta a nossa chance de sucesso, entendeu, doutora? Não, sim, entendi essa questão. Mas, doutor, essa questão dele ter construído no terreno dela? Isso daí, a defesa dele vai bater aonde? Vai bater na indenização, né? Ele vai pedir indenização às benfeitorias, ele vai fazer isso, né? Só que a doutora vai usar a contra-tese que essas benfeitorias foram realizadas de má fé. Então elas unificam o imóvel. É a única tese que a doutora tem para combater essa indenização. Até mesmo porque entra naquela questão que não tem regularização, acaba entrando, acho que numa lei, esqueci a lei que fala que danifica a propriedade. A propriedade, da cliente. Verdade. Ou seja, eu não falaria nada nessa peça inicial da reivindicatória. Eu seguraria isso, doutora, para ver o que ele vai alegar na contestação. Provavelmente ele vai vir com essa bomba aí, né? Olha, eu quero indenização, se aconteceu pior. Aí a nossa tese nas razões finais é falar que não tem indenização porque ele fez as benfeitorias de má fé. Uhum. E uma dica legal também, doutora, ela sabe quem está lá na área? Ela tem conhecimento porque depois que tudo aconteceu, ele veio pedir para ela, né, passar o imóvel, passar para o nome dele, e ela falou que não iria passar porque ela tem um contrato com o engenheiro que estabelece isso, né? Só após o término da obra. Ah, entendi. E foi onde ele viu. Porque se ela não tiver muito certeza de quem está lá, uma outra dica é colocar na peça invasores desconhecidos. Por quê? Como ela sabe? Ela sabe? Entendi. Porque isso ajuda muito, porque esse tipo de negócio, o que o sujeito faz? Ele vê que tem uma ação em andamento, ele já vende para outro, né? Ele já fala que é o cunhado que está lá. Então, para evitar essa mudança de posseiro, invasor, talvez valha a pena a doutora colocar lá desconhecidos, né? Ou coloca só o primeiro nome, né? Invasor tal, desconhecido. Tá. Então, assim, para alinhar mais, essa ação, no caso, eu posso colocar uma ação rescisão contratual cumulada com a reivindicação de posse, ou é só a reivindicação de posse? Eu faria, nesse caso onde o doutor está, eu faria o quê? Uma reivindicatória pura, com tutela antecipada para desocupação. E aí a cliente aceitando,
eu faria por fora a ação reivindicatória. Perdão, a ação de arbitramento de aluguel, por fora. Porque o invasor é uma maravilha, ele está lá, pensando já em uso capião. Mas a hora que chega uma citação de uma ação reivindicatória, depois chega uma citação de uma ação de arbitramento de aluguel, ou seja, é o peso maior, né? Mas essa questão assim de rescisão do contratual deles, para a questão até mesmo dela conseguir a multa contratual que estabelece ali entre eles, tem como acumular esses pedidos? É que tem duas situações diferentes aí, né? Teria que fazer a ação a petitória, poderia fazer por fora arbitramento de aluguel, e contra o engenheiro que foi contratado, aí já seria uma outra ação, né? Compensaria fazer a ação contra o engenheiro de perdas e danos, né? E contra o engenheiro aí caberia também, se ela quisesse, a reclamação também, né? Então é melhor fazer então duas ações, uma reivindicação de posse contra essa pessoa que está com o terreno construído, no caso, e a outra com o engenheiro. Compensaria fazer por fora, doutora. Porque o caso, por mais que seja o mesmo caso, são relações e responsabilidades diferentes, né? Você vê que interessante, o caso é tão complexo que cabe 3 ações, né? Cabe à doutora fazer reivindicatória, que o correto nome é emissão na posse, mas para evitar confusão, uso gênero. O arbitramento de aluguel, porque dá força, a doutora vai conseguir com facilidade, porque ela é dona mesmo, até em tutela antecipada. E contra o engenheiro seria a ação de perdas e danos. E se ela quisesse a reclamação no conselho de classe, né? Para fundamentar melhor essa ação, né? Olha, complexo, hein? Complexo. Você vê, o caso envolve aí o quê? Pelo menos 3 peças diferentes, né? De 3 a 4, né? Agora, esse arbitramento de aluguel é interessante por quê? Porque se a pessoa está pensando em uso capião, a doutora já mata um requisito, né? A posse não é posse, quem paga aluguel não tem posse, né? Então seria bem interessante esse arbitramento de aluguel, se ela aceitar, tiver condições financeiras, né? Então, praticamente assim, é isso mesmo, é alinhar essas dúvidas que eu tinha. Fala com a cliente, doutora, bate um papo com ela, né? Se ela aceitar a estratégia mais perfeita seria fazer todas, né? Reivindicatória, arbitramento de aluguel. Contra o engenheiro, reclamação no conselho de classe, por escrito. Aí dá para verificar se é online, se dá para fazer online. E também a ação de responsabilidade civil, né? Que o nome da peça é perdas e danos. Alegando que ele pegou o serviço, não fez, não executou, ficou enrolando, né? Então a gente vai conseguir. O dano moral tem condenado engenheiros, nesse caso, aí, engenheiros pedreiros também, empreiteira, normalmente de 5 a 10 mil. Não é muito, mas a condenação provavelmente vai ocorrer. E detalhe importante, né? Tudo isso dá para juntar, se a doutora perceber que tem um uso capião distribuído, vai no uso capião e se habilita. Falar isso para ela também, para o cliente, né? Que se descobrir o uso capião distribuído, que normalmente eles distribuem, mesmo sem posse, para usar como matéria de defesa, tem que se habilitar lá também no uso capião. Porque o cliente precisa entender que é complexo o caso, né, que a doutora está atuando. E essa questão da matrícula não está, né, dividida, tá? Os 300 metros para ela e para o marido, tudo junto. Daí a parte tem que ser as duas partes mesmo, ela e o marido? Tem que ser, litisconsórcio necessário. O ideal é colocar na peça para que eles usem isso como defesa, né? A doutora pode fazer a peça e manda pelo WhatsApp do escritório, eu olho, viu? As peças, né? Eu faço algum apontamento, com muito carinho, muito respeito, que eu quero o teu bem. E se quiser, pode marcar a mentoria, manda as peças antes, eu abro uma por uma e vou te explicando. Tese de defesa, correção da peça, para te ajudar, viu? Com muito carinho, ajuda também, tá? Obrigada. E doutora, fala pro cliente, o caso é complexo e exige, você vê, de 3 a 4 ações. Então, a doutora merece respeito, em sentido de remuneração também, porque é um caso complicado. E tem cliente que exige também na reivindicatória que a doutora acompanhe, né, o oficial de justiça. Então, já coloca lá no pedido, outra dica importante, sob pena de força policial e armamento. Porque já aconteceu comigo, já. Eu fui fazer com o oficial de justiça, o sujeito saiu com uma madeira e liga para a polícia não aparece, eu sei que ele acertou a cabeça do oficial de justiça. Depois ele foi preso, né? Mas acertou a cabeça do oficial de justiça. Em questão, assim, de êxito é grande, né, doutor? Porque a matrícula, a propriedade é dela. Na verdade, doutora, a gente não pode falar isso pro cliente, né? Causa ganha, porque depois a gente se compromete, né? Mas o caso é, a chance da doutora ter sucesso é gigantesco, não tem como perder. Na verdade, só pode perder, doutora, se ocorrer corrupção, se ocorrer má vontade do juiz, incompetência, né?
Porque pega juiz ruim, ele faz confusão. Juiz, ele marca uma audiência justificativa, ele leva... Se a doutora perceber que o juiz começa a conduzir essa ação como uma possessória, vale a pena até despachar com o juiz. Fala, juiz, eu peço sua atenção, faz uma petição através, eu peço sua atenção, não é possessória, é uma petitória, para que não ocorra uma fatalidade. Porque o juiz, se ele vai por esse lado, né, ele atrapalha todo o contexto da ação. Agora, a única coisa que poderia nos pegar aí, doutora, fazendo advogado do diabo, eles alegarem uma prescrição. Hoje, o entendimento jurisprudencial pacificado é que não tem prescrição de direito de propriedade. Mas alguns juízes, aplicando jurisdição defensiva, se livrando dos casos, o que eles fazem? Eles aplicam a prescrição de 10 anos. Então, se chegar algum fundamento nesse sentido, a doutora rebate falando que não tem prescrição. Não existe essa prescrição majoritária, né? Direito de propriedade não tem prescrição. Tem necessidade de fazer notificação extrajudicial, doutor? Esse tipo de ação? Não faria não é obrigatório. E fazer isso, doutora, só chama a atenção deles. Se a doutora faz uma notificação extrajudicial, o que eles vão fazer? Eles vão já passar a posse para outro, vai aparecer um embargo de terceiros, pode aparecer um uso capião antecipado, né? Eu não faria não. Acho que só chama atenção. É mais negativo que positivo, né? Uhum. E a competência é no terreno da reivindicação, né? Competência territorial. É no fórum, no terreno. Ou seja, a ação de direito imobiliário a gente não consegue fugir, né? O fórum pode ser ruim, a gente vai ter que usar aquele fórum mesmo. E lá é ruim. E lá é ruim, né? Doutora, e uma dica também, viu? A doutora pode trabalhar com a peça endereçamento, qualificação, na qualificação os clientes, nos réus, né, os requeridos pode ser desconhecido, RG e CPF desconhecido, pode ser, porque isso ajuda na hora do juiz fazer um juízo de valor. Opa, é desconhecido, é invasor, para tirar, né? Ajuda. É uma estratégia que a gente usa quando a gente percebe que um está vendendo para o outro e dá certo. Pede lá embaixo, pede força policial e arrumamento, se necessário. E no corpo da peça, antes dos fatos, abre um tópico da petitória efetiva. Não pode ser gerado, não pode gerar confusão, a diferença da petitória e possessória. A doutora usa um título em caixa alta para chamar a atenção. O juiz é petitória, não é possessória. E aí vale a pena também, doutora, abrir um tópico da localização e descrição do imóvel. Porque uma tese que eu usaria fazendo advogado do diabo, eu falo, não, tá fazendo confusão, não é esse imóvel. Então quando você coloca na peça a descrição e localização do imóvel, copiando a matrícula e uma planta, matou essa contratese, entendeu? Entendi, doutor. Perfeito. Justiça gratuita, eu não sei, doutor vai pedir justiça gratuita para o cliente? Tentar, né? Tentar. Vamos ver se ela vai conseguir. Tem bastante bens, não acredito. A questão, como que eu posso dizer assim, a renda dela está comprometida, né? Essa é a tese que a gente vai ter que utilizar aí para tentar conseguir a justiça gratuita para o cliente. Bate na súmula 487, fala que a situação está pacífica, bate muito nisso, viu, doutora? Então fica assim, então, preliminar 1. Justiça gratuita. Preliminar 2, da localização e descrição do imóvel. Preliminar 3, né? Talvez a doutora possa fazer o quê? Do pré-questionamento. Direito de propriedade não tem prescrição. A doutora pode fazer isso ou segura essa informação, porque quando a gente leva isso para inicial, pode ser que a gente crie um alerta na outra parte, né? Na contestação. Então a doutora pode omitir essa informação e matar na réplica, né? Entendi. Verdade. E a doutora, nesses casos, eu gosto muito de fugir de audiência, porque acho que a audiência, nas ações que prevalecem documentos, elas são bem inúteis, né, a audiência, né? Mas nesse caso a doutora pode abrir um tópico falando que também requer o agendamento da audiência de instrução e julgamento, uma vez que a ação é petitória, caso reste qualquer dúvida, né? E aí coloca lá, sob pena de cessamento de defesa. Eu gosto de fazer isso quando eu percebo que o juiz da cidade ele é ruim, porque se o juiz julgar mal, a gente tem o recurso de apelação pronto, com a tese de cessamento de defesa, entendeu? Fica à vontade. Doutor, a hora que você tiver um tempinho, entra no site Portal ESO. O que é esse Portal ESO? É um site que tem vários cursos gratuitos de prática jurídica, de vários ramos. Nossa, é muito legal. Sim, é muito legal. Eu entrei. É muito legal. Onde tem as pós-graduação. Tem muito curso gratuito, tem muito curso a R$50, R$49. É um projeto social já antigo, é mais de 10 anos.
Mas é muito bacana. E as pós custam 980, tem pós de 1.300, então é bem acessível. E os professores que dão aula nesse projeto é o pessoal que atua mesmo, sabe? Gosta do ramo mesmo. É bem legal. Coloquei lá porque não está disponível agora, mas para direito previdenciário, vi que tem uma fila ali de espera. Tem. Vai ser legal essa pós também aí. E esse mês aqui eu lancei esse livro aqui, ó. Eu lancei esse livro, As 36 Espécies de Escapião. Bem legal também. Na faculdade a gente aprende quantas? 3, 5? Muito pouco, né? Faculdade de Direito. É importante, senão a gente não estaria aqui, né? A gente agradece a Deus, mas doutora, deixa a desejar, né? E agora eu tenho a dúvida para tirar com você, mas eu acredito que seja o escapião agora. Fica à vontade, viu? Tem um amigo aqui. Tá, e isso é de uma amiga minha, bem próxima. Ela tem uma união estável, né? 17 anos, reconhecida em cartório e tudo mais. Só que agora ela veio se separar. Faz 1 ano e meio, mais ou menos, que ela se separou dessa pessoa. Mas o que acontece, doutor? E processo eles têm uma casa que eles compraram. doutora, processo de amigo e amiga e parente, atenção dobrada, porque a advocacia é um dos ramos maravilhosos pra gente perder a amizade, né? Perde a ação, às vezes um amigo fala, não, você perdeu a ação, você fez com má vontade e perde a amizade. É fogo, né?